Muito bom dia, gente. Que bom ver tantas mulheres entre nós. Nós temos 200 mulheres ausentes hoje, porque estão em retiro lá em Atibaia, e nós estávamos imaginando que talvez teríamos um ambiente um pouquinho mais triste, um pouquinho mais sisudo, não muito perfumado. Vocês fazem é muito bom tê-las conosco, viu? Sejam bem-vindas. É bom ver o auditório também cheio para ouvir a palavra de Deus. Nesta segunda série de pregações do ano, nós estamos trazendo para você o desafio de servir ao próximo. Essa é a ideia que lançamos para este ano. Fazer como Jesus, que veio para servir. Nós queremos fazer assim também, servir ao nosso próximo. E nós hoje queremos propor que um dos melhores serviços que podemos prestar a alguém é torná-lo discípulo de Jesus como você é. Tornar alguém discípulo de Jesus, não há serviço melhor. E você vai entender por quê ao longo dessa mensagem. E nós estamos usando esta expressão nós, com duplo sentido. O primeiro sentido é o pronome pessoal, que diz respeito a todos juntos reunidos, nós, né? Essa comunhão gostosa. Mas também pensamos nesse entrelaçamento de cordas que formam um nó, outro nó, vários nós, até formar uma malha de nós e compor algo bonito, que é uma excelente ilustração desses relacionamentos cristãos em torno de Cristo, a partir de Cristo. Então, a nossa série de pregação, como vocês já sabem, é nós, discípulos fazem discípulos. Discípulos fazem discípulos. É muito interessante porque essa é uma tarefa que Deus deu para nós, de fazer outros discípulos. Mas a pergunta que eu lanço de início nessa mensagem é: por que alguém se interessaria em tornar-se discípulo de Jesus? O que levaria alguém a sair da sua zona de conforto, talvez até de indiferença, levando a sua vida numa boa, ou não numa boa, mas sem saber como resolver os seus problemas, e de repente tornar-se um discípulo de Jesus? Qual o grande argumento que usaríamos para alguém sair da sua posição e começar a seguir a Jesus como aprendiz? Pensei em algumas respostas possíveis que é muito comum ouvirmos. Alguém poderia dizer que Jesus é do bem e eu acho que ele é um bom exemplo a ser seguido. Se eu vou decidir seguir alguém, é Jesus que eu vou seguir. Me parece que é o personagem da história mais apropriado para eu seguir. Alguém outro poderia dizer: olha, eu nasci numa família cristã. Seguir Jesus, talvez ele até falaria, ser um cristão é a coisa mais natural para mim. Eu não penso em seguir outra coisa, né? Outra pessoa. Eu sou um cristão porque meus avós foram, meus pais foram, eu também sou. Alguém outro até poderia pensar, argumentar assim, que eu me sinto assim bastante preso às coisas deste mundo, esse materialismo, esse consumismo. Eu sinto a necessidade de ter um pouquinho mais de espiritualidade, de ter uma religião, enfim, né? São respostas que ouvimos com muita frequência, são muito comuns, e na verdade elas revelam que muitos estão dispostos a preencher essa lacuna que existe aqui dentro da nossa alma. Todos nós, de alguma forma, sentimos que falta alguma coisa. Mas ainda acho que estas respostas são muito superficiais, não são suficientes, não resolvem o problema. Eu creio que nós temos que ir mais fundo nessa questão e ajudar as pessoas a entender
uma razão um pouquinho mais séria que elas precisam considerar. Muitas pessoas nem se dão conta desta realidade, mas a Bíblia mostra que esta razão que vamos conversar hoje é a melhor razão que pode fazer alguém tomar a decisão de se tornar um discípulo de Jesus. Eu diria que esta é, na verdade, a principal razão que levou Deus a atar este primeiro de muitos nós, desta rede, desta malha viva de discípulos que fazem discípulos. O tema da minha pregação é justamente esse, o primeiro de muitos nós. A razão é que, se Deus não tivesse atado este primeiro nó, todos nós estaríamos numa situação desesperadora. Esta é a palavra. Nós estaríamos numa situação desesperadora. As pessoas precisam saber disso. Se este primeiro nó não fosse atado por Deus, todos nós estaríamos definitivamente separados dele. Isso é muito sério. Algumas pessoas são extremamente levianas no que diz respeito à sua relação com Deus ou com a pessoa de Deus. Muitos zombam de Deus ou até da existência de Deus e nem se dão conta da situação desesperadora em que se encontram. Tem uma perspectiva muito pequena da vida, de uma vida apenas terrena e passageira, e não haveria situação pior do que esta. Por isso, cabe realmente a que alguém esclareça às pessoas a situação em que elas se encontram, porque se elas não tiverem consciência disso, elas não procurarão um meio de sair dela. E isso é terrível, porque nós estaríamos separados de Deus, separados do seu amor, separados da sua comunhão, separados da sua amizade. Não teríamos parte com Ele nem para viver a vida presente, muito embora, pela sua graça generosa e universal, Ele, apesar de não o reconhecermos, Ele nos dá tudo de que precisamos para viver a vida presente. Nem teríamos qualquer esperança, e aí sim, não teríamos mesmo qualquer esperança no que diz respeito à eternidade, à vida eterna. Isso é muito sério. O apóstolo Paulo, um dos escritores da Bíblia, ele descreve esta situação desesperadora da humanidade, desatada deste primeiro nó, da seguinte maneira, e eu selecionei apenas algumas frases dentro do capítulo 5 da carta que ele escreveu aos Romanos, e você pode acompanhar ali, ou com a sua Bíblia, ou na tela. Veja só o que ele diz no versículo 12, por exemplo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. No versículo 14 ele faz outra afirmação interessante. Do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Interessante você pensar nisso, porque assim, Adão de fato recebeu uma ordem explícita e ele a desobedeceu.
Até Moisés não haviam muitas ordens explícitas sendo dadas à humanidade. Finalmente, quando Moisés sistematizou a partir de Deus, as leis de Deus, que ele queria que nós observássemos. E ele está dizendo que nesse período de Adão a Moisés, mesmo não tendo conhecimento de ordens explícitas de Deus, todos morreram. Porque de alguma maneira, como o próprio Paulo diz nessa carta, a lei de Deus está gravada nos nossos corações. Nós no fundo sabemos o que Deus espera de nós. No versículo 17 ele ainda diz: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. E no versículo 18 ele continua: é verdade que um só pecado de Adão, um pecadinho de Adão, trouxe condenação a todos. E ele continua no 19: por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. E eu termino com o versículo 21. O pecado reinou sobre todos e os levou à morte. Esta é a situação desesperadora que todos nós naturalmente experimentamos na vida. Esta é a realidade. E ele está aqui dizendo que o primeiro homem na face da terra, Adão, desobedeceu a uma ordem explícita de Deus, caracterizando assim o primeiro pecado na história da humanidade. E quando nós falamos de pecado, não pense em alguma coisa muito cabeluda, muito horrível. Pecado simplesmente é errar o alvo que Deus tinha para a nossa vida. Deus tinha um propósito, um alvo para nós alcançarmos, e nós desviamos disso e decidimos fazer diferente do que Deus mandou. Isso é pecar. Este primeiro pecado, como um vírus, essa é uma figura que eu quero usar porque ela é fácil da gente entender, como um vírus poderosíssimo, muito mais do que o H1N1, do que a dengue, do que a chikungunya, do qualquer essas coisas que nos apavoram nos nossos dias. Muito mais poderoso porque não deixou uma pessoa sequer livre dele. Contaminou todos nós. É isso que Paulo está dizendo. Todos pecaram. Todos nós pecamos. Olha, gente, nós poderíamos passar aqui horas a fio, semanas, meses, quanto tempo dispusermos, para tentar entender por que o ato irresponsável de um único homem, que nós nem conhecemos, que viveu há centenas, milhares de anos atrás, nos tornou pecadores como ele. E eu não vou tentar desvendar esse mistério aqui com vocês. Basta aceitarmos o fato de que, a exemplo dele, continuamos desobedecendo várias ordens explícitas de Deus, como registradas na sua palavra. Nós fazemos isso, temos que admitir. Ele nos deu várias ordens e nós, muitas delas, várias vezes, poucas vezes, seja lá como você quiser, uma vez, e você viu que uma vez só é necessário, desobedecemos ordens explícitas de Deus. E infelizmente esses nossos pecados trazem consequências fatais, porque o pecado, como vimos, mata. Pecado mata, é fatal para nós. Então, a morte passou a ser essa terrível realidade com a qual nós convivemos.
Não gostamos muito de falar de morte, mas é uma realidade que precisa ser enfrentada. Mas o que é exatamente morte? O que significa morrer do ponto de vista de Deus, da palavra de Deus? Morte, do ponto de vista da palavra de Deus, é esta separação irremediável, este grande abismo que nos separa de Deus. É assim que nós entendemos, como Paulo diz na tradução da Bíblia na linguagem de hoje, em Romanos 3:23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Afastados da presença gloriosa de Deus. Essa é a terrível e desesperadora situação em que nos encontramos naturalmente. Numa outra carta, Paulo descreve esta morte com uma outra figura, o estado de inimizade com Deus. Em Colossenses 1:21 nós lemos: isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Quando a gente pensa em ser inimigo de Deus, a gente pensa que nós fizemos alguma coisa contra Deus, Deus ficou extremamente ofendido conosco, com orgulho ferido, como nós o desprezamos, e Ele está agora amuado, né, conosco, virou as costas para nós. Vamos entender bem o que é de fato inimizade. Inimizade significa literalmente uma divisão entre duas partes que não conseguem mais estar juntas. Simples assim, sem envolvermos necessariamente sentimentos nessa questão. Duas pessoas que não se entendem mais e não podem mais, não conseguem mais andar juntas. É algo assim como uma sociedade que se desfaz, o divórcio de um casal, a quebra de um contrato. Em muitos desses casos, emoções estão envolvidas, mas o mais importante é que há um rompimento entre essas duas partes, já não conseguem mais ter amizade, não conseguem mais ter confiança um no outro, há uma quebra de confiança. Amizade não é só um relacionamento emocional entre duas pessoas. Amizade também pode ser definida e deve ser definida como um pacto que duas pessoas firmam entre si, uma aliança entre duas pessoas. Isso significa que há obrigações a serem cumpridas por ambas as partes. E naturalmente há privilégios a serem desfrutados por esta aliança que firmaram, há vantagens, há coisas agradáveis que ambas vão usufruir em virtude desse pacto. Quando uma das pessoas não cumpre com as obrigações estabelecidas no pacto, torna-se então impossível que elas se mantenham unidas, há uma separação. E foi exatamente isso que aconteceu entre nós e Deus, por iniciativa nossa. Nós rompemos a amizade que tínhamos com Ele quando deixamos de cumprir a nossa parte do pacto. Passamos a ter maus pensamentos, passamos a fazer coisas más, e ficou inviável andarmos juntos com Deus, porque Deus, Ele cumpriu e vem cumprindo perfeitamente a sua parte no pacto.
Ele continua sendo fiel a nós, Ele continua nos amando como sempre nos amou, e Ele continua sendo uma pessoa justa conosco, santo em todos os seus procedimentos. Ele permanece o mesmo, e nós nos tornamos pessoas injustas, desleais com Ele, e a consequência, então, não poderia ter sido outra senão a separação. Os nossos pecados impediram que tivéssemos essa comunhão com Deus. Essa é a nossa realidade. Mas, por piores e por mais numerosos que sejam os nossos pecados, não foram capazes de destruir o amor que Deus tem por nós. E essa também não é uma questão emocional. Deus nos ama de verdade. Ele age com amor para conosco. As suas ações são ações de amor. Então, movido por esse impressionante amor, esse indescritível amor, esse amor que nós nem conseguimos medir, Deus decidiu, deu um passo extraordinário, um passo inesperado. Ele decidiu sofrer, Ele mesmo, um grande sacrifício para recuperar a amizade conosco. Ele quer ser nossos amigos, Ele quer ser nosso amigo. E Ele então criou todas as condições necessárias para sermos declarados pessoas justas, como Ele. Folha limpa, pecados perdoados. E o que Ele fez para isso? Eu quero usar uma figura bonita. Ele estendeu uma ponte para unir este imenso vão que nos separa dele. Ou, usando a nossa ilustração dos nós, Ele lançou uma corda no fundo do nosso abismo, porque é lá que nós estávamos no fundo do poço. Ele estendeu uma corda e espera que nós atemos um nó. E isso é uma coisa que só nós podemos fazer. Ele lança a corda, e quem ata o nó somos nós, para que sejamos resgatados deste poço em que nos encontramos longe dele. Ele tomou a iniciativa desse primeiro nó, de muitos nós, de milhares, de milhões, de trilhões de nós. Ao longo da história da humanidade, muitas pessoas estão atando este nó e sendo resgatados, cruzando essa ponte, passando por sobre este imenso abismo que nos separava de Deus. Inimigos que se reconciliam com Deus, mortos que voltam à vida, pecadores que se tornam, são declarados justos por Deus. Foi isso que fez Jesus, o seu Filho. Levou sobre si os nossos pecados, morreu no nosso lugar, porque era isso que pesava sobre nós. Como nós já lemos, os nossos pecados significam morte. E Jesus morreu no nosso lugar, sofrendo Ele, o justo, porque Ele sim, o único homem na face da terra, enquanto homem, que foi totalmente justo, sem pecado algum, sofreu Ele, o justo, o que nós injustos deveríamos sofrer, que é justamente essa definição de morte, a separação de Deus. Por alguns instantes, Jesus se sentiu, na verdade não foi uma questão de sentimento, foi uma questão de fato, experimentou
este isolamento, esta separação de Deus, quando lá do alto da cruz, ele grita para Deus: meu Deus, por que me abandonaste? Ele experimentou na própria carne esta separação que nós experimentamos, e às vezes nem nos damos conta, a separação de Deus. A experiência do abandono que Jesus experimentou, desta inimizade, porque não podia mais, por causa dos pecados que ele estava levando sobre si, não podia mais andar em comunhão com o seu Pai, com Deus. Ele o fez no nosso lugar. Isso foi necessário para o nosso benefício. Foi necessário para o nosso benefício, para satisfazer uma cláusula deste pacto. Jesus satisfez a cláusula do pacto que Deus firmou conosco, morrendo no nosso lugar. Deus então, pelo poder do seu amor, e porque Jesus não merecia nada do que estava sofrendo, Deus o trouxe à vida, ressuscitando-o ao terceiro dia. Trouxe a sua comunhão, reatou com ele a amizade perdida por causa dos nossos pecados que foram colocados sobre ele. E agora, todas as pessoas que desejam recuperar a amizade, a comunhão, a vida, a intimidade com Deus, podem fazê-lo por meio desta ponte que foi lançada sobre este abismo, que é o próprio Senhor Jesus sobre a cruz. É esse exatamente o argumento de Paulo nesse mesmo trecho da sua carta aos Romanos. E mais uma vez eu selecionei algumas frases do capítulo 5, agora vendo o outro lado da moeda. Acompanhe, por favor, a partir do versículo 6. Veja só. Diz a palavra de Deus que quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. E no versículo 10 ele diz: o nosso relacionamento com Deus foi restaurado pela morte do seu Filho. Agora já estamos reconciliados, certamente seremos, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria! Versículo 16: a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar dos nossos muitos pecados. E o versículo 17: maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Se por um homem, Adão, fomos infectados com a morte, por um homem, Jesus Cristo, todos nós fomos curados e ganhamos a vida. E o versículo 18 ele termina: um só ato de justiça removeu a culpa e trouxe vida a todos. Quando eu estava preparando essa mensagem, imediatamente fiz uma conexão com o que vimos há poucos dias atrás. A cantata Está Consumado, em celebração da Páscoa. E eu pensei, vai ser muito bom ouvirmos uma daquelas músicas que retrata muito bem esta ponte que foi lançada por Deus através de Jesus e que une este abismo que nos separava de Deus.
Alguns de vocês talvez não tiveram oportunidade de ouvir o musical. Hoje terão um pequeno gostinho de ouvir o quarteto das meninas acompanhadas pelo coro. Mas não fique muito distraído com a beleza dessa apresentação, porque é muito bonita. Tentem, esforcem-se para ouvir a mensagem que está sendo cantada. Vamos ouvir. Olha aquele abismo que eu mesma cavei com minhas próprias mãos. Deus é graça, foi sua graça que fez-nos uma ponte que já não nos separa. Que amor sustentador, há uma ponte ao vir a divisão, de um lado outro faz a união, e por misericórdia Deus nos deu seu Filho, o seu amor profundo há uma cruz ao unir a divisão. Incapaz sou, mas meu Deus tão fiel é, sem esperança me viu e um Salvador prometeu-nos que há-nos for um caminho que nos faz derrotar todo pecado. Uau! Que forma mais linda de ouvir essa mensagem, não é? Você já tem disponível no canal do YouTube da nossa igreja a cantata toda, a musical todo, você pode continuar vendo ali.
mas essa é a maneira, talvez, que mais toque no nosso coração, para entendermos o amor que Deus tem por nós, que Deus tem por você. Deus envia o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por você, para pagar o preço dos seus pecados. E agora há uma ponte a unir a divisão representada por sua cruz. Há uma corda lançada em sua direção. Se você confiar de todo o coração no que Jesus fez e cruzar a ponte, atar o nó, você será resgatado por Jesus, que o levará até os braços de Deus. Antes, culpado e condenado à morte por causa dos seus pecados, agora perdoado e declarado justo pela obra de Jesus. Antes, inimigo de Deus, agora reconciliado, e ele agora pode chamá-lo de amigo novamente. Mas como é que se ata esse nó? Como é que se cruza essa ponte? O que é que nós podemos fazer? O que é que cabe só a nós? Paulo nos ajuda no capítulo 10 dessa carta aos Romanos. Ele diz simplesmente assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Muitos aqui já fizeram isso, já clamaram a Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que estou longe de Deus por causa dos meus pecados. Tem misericórdia de mim. Eu creio no que o Senhor fez por mim. Deus está dando a alguns que não fizeram isso nunca na vida, ou nunca fizeram isso com toda a seriedade. Ele está dando a você que veio aqui nesta manhã. Ele marcou um encontro contigo hoje, e Ele está dando a você uma nova chance de ser amigo dEle para sempre. A minha pergunta é: você quer dar nesse instante esses passos firmes sobre a cruz de Cristo e ser recebido de braços abertos do outro lado pelo seu Deus, o seu Criador, que o ama tanto? O abismo é imenso, mas para atravessá-lo é uma fração de segundos. A minha pergunta para você é: você quer nesse exato momento sair desse poço escuro em que você se encontra e que talvez nem se dê conta, agarrando-se à corda de salvação que vem lá do céu, o próprio Senhor Jesus, e atando pela fé esse nó e sendo definitivamente resgatado para uma nova vida? Você não quer aproveitar hoje para fazer isso? A minha pergunta é: você não quer crer de todo o seu coração no que Jesus fez por você, morrendo no seu lugar, para pagar o preço do seu pecado, para que você não precise passar pela morte eterna, a separação eterna de Deus? A única coisa que você precisa fazer é: invoque agora o nome do Senhor Jesus e será salvo. Você pode fazer isso agora. A melhor coisa que você pode fazer, pela razão certa, para você não continuar separado de Deus. Por isso, eu convido que todos nós agora curvemos as nossas cabeças. Eu quero dar oportunidade para você aí, entre você e Deus.
você fazer uma breve oração. Eu vou ajudá-lo com essa oração. O segredo não está nas palavras que eu vou usar, o segredo está na sinceridade do seu coração, no seu desejo sincero de clamar agora ao Senhor Jesus. Diga para Deus: Deus, eu aceito este fato de que estou separado de Ti por causa dos meus pecados. Deus, eu creio no Seu amor por mim, que mandou Jesus para morrer no meu lugar, para pagar um preço que eu não podia pagar, a morte. Eu clamo a Ti agora, Senhor Jesus, salva-me, salva-me. Pela fé, eu vou cruzar este abismo, que é a Tua cruz. Pela fé, eu vou atar este nó, para ser resgatado da minha vida sem propósito, da minha vida longe de Deus. Eu me entrego agora, Senhor Jesus, nas Tuas mãos, num ato de fé. Se você fez essa oração, eu vou pedir que você dê mais um passo, que ele é mais simbólico do que qualquer outra coisa. Não é o fato de eu pedir que você venha aqui à frente que vai tornar o que você fez agora, vai consumar isso. Não. Se você fez uma oração aí, isso é que valeu. Você pode já se considerar nos braços do Pai. Mas para que isso fique marcado na história da sua vida, você vai lembrar: olha, naquele dia, naquela manhã, ali no dia 26 de maio, eu estava na igreja e finalmente eu clamei ao Senhor e fui salvo. Então eu vou dar oportunidade para quem quiser, vou dar alguns instantes. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar juntos, ok? Vamos pedir que todos fiquemos em pé agora, até para facilitar, se alguém quiser se movimentar e vir aqui à frente. Eu vou dedicar alguns instantes, depois eu quero falar um pouquinho com a igreja toda. Alguém pode vir aqui à frente, se você quiser. Deus abençoe, viu? Pode olhar para mim aqui. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Mais alguém? Então deixa eu falar com vocês agora. Sem dúvida nenhuma, essa é a decisão mais importante que nós podemos fazer na vida. Nós tomamos muitas decisões importantes. Nós decidimos com quem vamos nos casar, nós decidimos onde vamos trabalhar, nossa profissão, nós decidimos muitas coisas. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com nossa relação com Deus. Hoje vocês estão tomando uma decisão que tem tudo a ver com Deus e a presença dele na vida de vocês por toda a eternidade. E eu estou entendendo que vocês fizeram essa oração ali no seu lugar. Então eu queria orar agora por vocês, para que esta certeza de que Deus agora sim faz de fato parte da vida de vocês. Hoje vocês se tornam discípulos de Jesus. Jesus vai acompanhá-los por toda a vida, onde quer que vocês estejam. Então, Senhor Deus, quero agradecer por cada vida que está aqui à frente, que clamou a Jesus de coração, e o Senhor prometeu que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Então, baseados na Tua palavra, nós afirmamos que essas pessoas estão salvas, que o Senhor vem habitar nelas, que Jesus andará com elas onde quer que elas forem, que jamais nada ou ninguém pode separá-los do Teu amor, como diz a Tua palavra,
que esta certeza seja apropriada por cada um deles. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus, e todos dizem amém, amém. Deus abençoe você. Deus abençoe. Se vocês nos derem licença, nós queremos gastar assim 3, 5 minutinhos no máximo aqui ao lado. Vocês vão ganhar uma Bíblia e alguém vai fazer uma oração com vocês. É possível? Vocês voltam imediatamente, tá bom? Antes de vocês se sentarem, eu quero dar um recado rápido para a igreja. Por favor, um pouquinho mais de atenção. Eu estou entendendo que a grande maioria aqui já tomamos essa decisão uma vez na vida. Agora nós temos a oportunidade e o privilégio de servir outras pessoas que não tiveram este privilégio. Este é um privilégio, e eu diria mais, é um encargo dado por Jesus a cada um de nós. Eu gostaria de fazer uma breve leitura do que Paulo diz na sua carta aos Coríntios. Ele diz assim, prestem bem atenção, por favor, porque isso diz respeito a você. Tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou. Ele nos encarregou. Ele podia ter feito isso ele mesmo, Deus podia ter achado outro método, mas Ele decidiu nos encarregar de reconciliar outros com Ele. Você foi reconciliado com Ele, agora você tem o encargo de reconciliar outras pessoas com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa. Gente, você não precisa pregar o que eu preguei aqui, mas eu acho que isso vai ajudar. Eu acho que eu ajudei você com alguns subsídios. Você pode usar esses subsídios, mas conte da sua experiência com Jesus. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, todos nós somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos para as pessoas: reconciliem-se com Deus, reconcilie-se com Deus, reconcilie-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Este é o nosso serviço. Esse é o serviço mais bonito que nós temos a executar nessa nossa vida. Deus nos une a Ele com o nó de Jesus e pede para ajudarmos a unir outras pessoas a Ele pelo mesmo nó. Que você cumpra esse encargo com muito orgulho, com muita satisfação, com muita alegria, com muita disposição. Gente, eu vou fazer uma coisa agora. Eu quero convidar vocês para cantarmos uma música. A gente não conte para o pastor Eduardo, não conte para ninguém, nem para a Cristina, ela não está hoje aqui, é ela que prepara o culto. A gente não pode fazer isso, colocar uma coisa no culto que não havia sido planejada. Mas eu estava vindo para cá, eu falei, essa é a música que diz tudo que nós estamos falando hoje de manhã. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Vamos terminar esse culto cantando essa música. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu
ter a paz do coração, viver sempre em comunhão, e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Nós não temos a letra na tela. Acompanhe, se você não puder Não cantar, existe ouça bem. nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Que o seu amigo, seu grande amigo, o acompanhe onde você for. Deus abençoe. Tenham todos uma boa semana. Amém.